voltamos e vamos conhecer como foi o caso de Sobral na educação. Uma aula de como é possível melhorar o desenvolvimento dos alunos. O início desse processo no campo da educação, ela coincide também com o início, eu diria, de um novo ciclo de desenvolvimento econômico, político, social e cultural no município de Sobral, como parte de um processo de superação de uma cultura política de privilégios que demorou durante muitos anos aqui em Sobral, 50 anos, né? E a implementação de uma cultura política de direitos e deveres, né? Buscando assegurar esses direitos e deveres. Isso foi em que ano, mais ou menos? Isso foi início do seu mandato? Isso não, é bem anterior. Isso se dá num processo anterior, bem anterior, na Câmara de Vereadores, entre o período de 93 e 96, onde ali, naquele momento, se embate dois projetos, duas visões, digamos assim, de concepção, de gestão e de política, né? Aquela que era herdeira de uma tradição que vinha se repetindo por muitos anos, e uma que já queria ser nova, inaugurando um novo jeito de administrar. Esse processo, ele é muito importante e ali se constitui uma aliança política inaugural, eu diria assim, de uma nova proposta política, que resulta na eleição do Cid para prefeito de Sobral. Cid Gomes. Cid Gomes. E esse processo, neste processo está já a construção, pela primeira vez em Sobral, de uma campanha que era construída com um plano de governo. O que é que se pretende fazer? Quer dizer, a aliança já foi construída, em torno desses princípios. E entre esses princípios estava não só um jeito diferente de fazer política, um jeito diferente de administrar, mas foco em algumas questões que são essenciais, como, por exemplo, a política de oportunidades para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, através da educação, né? Então, a educação ela foi um dos pilares, eu diria, principais para a construção desse novo processo, eu diria, esse novo ciclo de desenvolvimento no nosso município, né? E só para caricaturar ou para, vamos dizer assim, demonstrar como era, eu vou citar aqui alguns exemplos. Né? Você tinha, não atendia a 100% das crianças e dos adolescentes na idade certa não, na idade de estar na escola, certo? Você alcançava ali em torno de 70% dos meninos e meninas que estavam na escola, não é? Os que estavam na escola, os que entravam na escola, eles não permaneciam, terminava o ano com 27% a menos. Né? Taxa de evasão taxa grande. De evasão muito grande. E pior, ou tão grave quanto a taxa de evasão, era a taxa de distorção seriedade. Dos que ficavam, 87,8% sofriam a distorção seriedade. Eles estavam em séries diferenciadas, então. Você não atendia a todos, os que estavam na escola não ficavam até o final do ano, os que permaneciam sofriam distorção seriedade. O que é que significava isso? Analfabetismo dentro da escola. A escola, ela era, na verdade, um lugar que reunia crianças e adolescentes e que ficavam... o conceito da merenda, né? Exato. Funcionava aí praticamente para merenda. Você foi no ponto da motivação principal, né, claro. Digamos assim. Né? E aí, como consequência daquela política de privilégios, você tinha, por exemplo, diretor de escola que era analfabeto. Né? Efetivamente analfabeto. Quando ele ia receber o contra-cheque, e já naquela época era com contra-cheque que se pagava, né, a assinatura dele era com o dedo. Isso eu não estou aqui querendo, digamos assim, exagerando na avaliação. Isso é fato concreto, real. O diretor de escola num distrito chamado Caracará era analfabeto. O que é que levou esse diretor a ser analfabeto? Não foi a estratégia de assegurar a proficiência, a aprendizagem dos meninos, mas ao contrário, era um instrumento de sustentação política que empregava aquelas pessoas em pontos-chave de voto. Exatamente. Quais foram as ideias principais desse plano de mudar? Quer dizer, como é que se fez? Quais eram os pontos básicos? Certamente uma avaliação, um projeto de currículo. O que é que você acha mais importante para demonstrar essa mudança que começa, então, antes do ano 2000? É isso?
Esse processo antes do ano 2000, ele é interessante essa sua pergunta, porque ela me possibilita mostrar duas estratégias. A primeira estratégia, ela foi aquela que buscou assegurar as melhorias no sistema através de construção de novas escolas, reforma de novas escolas, construção de bibliotecas, concurso de professores, tá certo? Tudo o que estava à disposição de um prefeito que quisesse efetivamente assegurar o melhor para a educação, Sobral adquiriu. O problema é que nós tivemos uma luminosa ideia, e eu quero prestar uma homenagem aqui ao professor Edgar Linhares, que já faleceu, né, que foi ele quem teve essa ideia, de fazer uma avaliação externa. 4 anos depois, vamos avaliar os alunos na aprendizagem dele, mas uma avaliação feita por um sistema externo, e não pelas provas aplicadas pelos professores. E essa avaliação externa mostrou que, apesar de todo o esforço, nós não tínhamos produzido os resultados desejados. Pelo contrário, a gente revelou uma tragédia, porque 50% dos alunos avaliados, né, estavam sem saber ler nem escrever. Aquele esforço não tinha sido suficiente, né, para resolver o problema. Aí, então, vem a segunda fase, né, que é o deslocamento, vamos dizer assim, das nossas estratégias da periferia do sistema, reforma de escola, construção de escola, etc., para a gestão da aprendizagem na sala de aula. E isso foi muito importante. Essa avaliação, ela já mostrou, mais ou menos, onde é que estavam as nossas fragilidades, né? E isso foi absolutamente fundamental para que a gente pudesse construir estratégias que enfrentassem o problema do analfabetismo. Então, 4 perguntas nós procurávamos responder. Estão todos, absolutamente todos, os meninos e meninas na escola? Segundo, os que estão na escola permanecem na escola até o final do ano e progressivamente? Terceiro, os que estão na escola e os que permanecem na escola, eles progridem? Eles estão progredindo de série a série? E a pergunta fundamental, os que progridem efetivamente aprendem? Porque você pode fazer uma progressão sem ser consequência da aprendizagem. Então, nós queremos saber se aprendem. Então, todos, absolutamente todos, a permanência, a progressão e a aprendizagem. Certo? Isso eram perguntas que nós tínhamos que responder. Não é? E como é que a gente podia assegurar isso? Ampliando o atendimento, assegurando o atendimento de todos, utilizando de mecanismos para que a escola fosse um lugar efetivamente de aprendizagem. Como é que você faz isso? Não é? Então, nós estruturamos o nosso sistema em 3 eixos. Eu posso aqui descrever muito rapidamente esses 3 eixos. O primeiro é o fortalecimento da gestão escolar. Nós entendemos que a escola é o centro fundamental da aprendizagem dos meninos. Então, esse fortalecimento da gestão escolar necessitava, primeiro, do recrutamento de diretores que efetivamente tivessem competência e habilidade. Sobressair o mérito na condução. Exatamente. Você afastava a indicação e recrutava através de um processo seletivo, buscando competência, mérito, buscando condições dele efetivamente fazer o que tinha que fazer. Ele era um gestor escolar, certo? Então, ele tinha que ter habilidades que iam além das questões, digamos assim, pedagógicas. Ele precisava administrar conflitos, ele precisava ter políticas de aproximação, de relacionamento com as famílias, não é? Ele precisava que a escola estivesse adequadamente preparada para funcionar bem, garantir a presença não só dos alunos, mas dos professores. Então, é um gestor que precisa ter conhecimento do ponto de vista de pedagogia, mas do ponto de vista de gestão. Vocês fizeram um processo de seleção por concurso? Qual foi o processo? A nossa opção foi fazer uma seleção pública. É semelhante a um concurso, mas sem as consequências jurídicas do concurso. Sim. E essa seleção pública, ela é feita em 3 fases, né? A primeira, uma prova de conhecimento, que classificava. Depois, dessa prova tinha uma análise comportamental, que era um sistema que foi, digamos assim, muito importante, porque nessa análise você estava examinando exatamente aspectos, inclusive, relacionados a essas competências que eu falei, de gestão de conflito, de administração de recursos, né, de valores como honestidade, como ética, tá certo?
e depois um curso de liderança. Eles tinham que fazer um curso de liderança, tinham que passar nesse curso de liderança para ele depois compor. Então, vocês já começaram, no texto essencial, a preparar também, simultaneamente, novos gestores, professores. Então, a atenção com o ensino foi dada também. Sim, exatamente. O mecanismo de recrutamento dos diretores ele foi fundamental para criar uma estrutura na rede municipal de lideranças escolares que pudessem conduzir esse processo no âmbito da escola. Não é? Ao lado disso, as autonomias. Autonomia administrativa, autonomia financeira, autonomia pedagógica, para o núcleo gestor da escola, que é composto pelo o diretor, o coordenador pedagógico, que também é selecionado dessa forma, né? O secretário, tá certo? E, entenda, o diretor ele vai além das questões pedagógicas, mas você tem um coordenador pedagógico que o foco dele é exatamente os procedimentos pedagógicos, a aprendizagem dos meninos e das meninas. E com verificação permanente. Com verificação permanente, evidentemente. Não é? Então, você tem autonomia administrativa, por exemplo, quem faz a lotação de professor da escola é o núcleo gestor, é o diretor, não é a secretaria. Por quê? Porque o diretor é o responsável pelos resultados daquela escola. Não é? Isso é um exemplo da autonomia administrativa. E essa verificação vocês já faziam com elementos de fora ou inicialmente a própria escola buscava a sua autoavaliação para o crescimento? Aquela primeira avaliação externa, ela passou a ser agora usual, um mecanismo permanente. Um dos nossos princípios é exatamente a avaliação. Aquela avaliação externa nos ensinou que era importante, que era necessário a gente ter avaliações sistemáticas. Tanto é que hoje, desde aquela época até hoje, a gente tem avaliação, duas avaliações anuais. A gente tem uma avaliação dos resultados em junho, exatamente para poder dar tempo a gente fazer correções, né? E temos uma avaliação externa em novembro, tá certo? Essas avaliações elas são super importantes porque elas são indicadoras de elementos para, por exemplo, a formação de professores, a formação permanente em serviço, dialogando com as metas que foram estabelecidas e com os resultados das avaliações, né? Então, autonomia administrativa, autonomia financeira, há um fundo de recursos para o diretor administrar a escola, tá certo? As questões do dia a dia, ele não precisa ir à secretaria, ele resolve o problema, ele é um ordenador de despesa, e a autonomia pedagógica. Embora a gente tenha uma política pedagógica, um projeto pedagógico, mas a escola é um ser vivo, a sala de aula produz conhecimento. Está sempre novidade. Então, E vocês foram percebendo, por essas medições, que tipo de evolução? Ela foi uma evolução rápida ou gradual? Gradual. Em quanto tempo de administração houve uma continuidade, né? Certamente política também, né? Para levar o projeto adiante, porque uma prática no Brasil é derrubar o que o outro fez, mas como é que você poderia mensurar esse crescimento? Eu diria que de 2001 para cá, nós conseguimos produzir resultados que vieram progressivamente melhorando, tá certo? Aquele esforço inicial dos 4 primeiros anos, que foram avaliados pela primeira avaliação externa, eles não produziram os resultados. Né? Porque era uma coisa ainda voltada ao objeto material. Exatamente. Eu diria que ficava na periferia. Isso. Né? E, na verdade, então, ele vem, a partir de 2001, vem progressivamente, você vê a linha, né, dos resultados, que são medidos, por exemplo, pelo IDEB, mas também pelas nossas avaliações internas, externas, nossas avaliações próprias, mas externas, elas vêm mostrando essa gradação. E qual é esse crescimento, vamos dizer assim, se percentualmente a gente pudesse medir, como é que está a escada? Continua subindo porque foi quando que Sobral passou a ser o primeiro do Brasil? O primeiro do Brasil passou a ser no IDEB de 2015, né, com o resultado nas séries iniciais 8,8. Foi o melhor resultado entre todos os municípios avaliados, 5 mil e poucos municípios, 5.574 municípios. Sobral, naquele momento, alcançou o primeiro IDEB nas séries iniciais. Importante dizer, né, que para nós vamos dizer, essa conquista da comunidade escolar, ela é importante, muito significativa.
mas a importância e o significado dela está em nos mostrar que nós somos capazes ainda de enfrentar os problemas que existem. Alguns problemas, até alguns veteranos, outros mais novos, tá certo? E isso nos dá uma segurança de que temos capacidade de enfrentar esses problemas e superá-los. Tanto é que no IDEB seguinte, né, que foi medido já em 17, houve novamente uma progressão. Saiu de 8,8 para 9,2 e 9,1 e nas séries finais um pouco acima de 7, sendo também a partir daí constituído o primeiro IDEB Houve no nessa Brasil. política alguma preocupação também com a continuidade desse ensino? Ou seja, o ensino médio feito no Estado também se modificou ou basicamente Sobral está sozinha, digamos? Houve um fato muito importante no caso do Ceará, que é a eleição do Cid para governador. Porque o Cid viveu essa experiência aqui em Sobral, né? E ele, então, levou essa experiência para o estado do Ceará. Ele, inclusive, convidou a secretária de Educação de Sobral, que era a Isolda, que foi secretária em Sobral, para ser a secretária do Estado de Educação, né? Então, no Estado, eles fizeram dois movimentos, eu estou aqui simplificando. Cuidar do ensino médio, que é a responsabilidade, inclusive, constitucional, né, do Estado, mas também, por ter sido prefeito, tá certo? E a secretária ter sido também secretária de município, eles olharam para os municípios e começaram a construir algo muito importante, né, que foi um regime de cooperação com os municípios. O Estado passou a entender que, para ele melhorar os resultados no ensino médio, eles precisavam melhorar os resultados da aprendizagem no ensino fundamental, que é da responsabilidade dos municípios. Então, eles constituíram um programa que alcançou todos os municípios, por adesão, os municípios aderiram a esse programa, e esse programa foi denominado de Programa de Alfabetização na Idade Certa. Ele foi implementado a partir de 2007 no Ceará, né? E isso fez com que os prefeitos, os secretários, eles passassem, sobretudo os prefeitos, né, passassem a compreender o papel dele de líder desse processo nos seus municípios. Houve alguma reação política, alguma dificuldade política, ou os prefeitos, independentemente das suas correntes partidárias, aceitaram esse movimento? Olha, isso que você pergunta é muito importante, porque o papel do governador, ele, como líder desse processo, ele tem que ter uma visão suprapartidária, ele tem que ter uma visão republicana. Então, esse programa, a iniciativa dele de convidar os prefeitos para participar desse programa, tinha que alcançar os prefeitos, inclusive de oposição. Aquele prefeito que na campanha anterior fazia o discurso mais ferrenho, né, em favor de outro, e às vezes, inclusive, com um nível de hostilidade, ele precisava ser convidado, e ele foi convidado. Então, isso é muito importante porque tem um componente político. Você não só altera a forma de administrar, mas você também inicia uma nova forma de fazer política, onde o papel, aquilo que é óbvio e não é praticado, passa a ser praticado. Uma política pública tem que ser universal, né? Isso é fundamental. Então, o Estado do Ceará, se você observa também os resultados produzidos pelos municípios cearenses, ele também cresce. Ele lá em 2005, né, se não me engano, em 2005, o IDEB do Ceará, do conjunto dos municípios do Ceará, era menor do que o do Brasil. Menor do que o do Nordeste, menor do que o do Brasil. Hoje, o IDEB do conjunto dos municípios cearenses é maior do que o do Brasil. Então, é possível, sim, você dar escala a esse processo, claro, respeitando as características locais, a história local, a cultura local, mas é possível você dar escala. Tanto é que aquilo que foi, vamos dizer assim, princípios e valores, estratégias, ações que foram aplicadas em Sobral, foi levada para o estado do Ceará, com aperfeiçoamento, evidentemente, né? E isso produziu resultados que fez com que o Ceará saísse, vamos dizer assim, daquele resultado tacanho, daquele resultado pequeno, né? E crescer. E aí o interessante é que não só o ensino fundamental melhorou,
em todos os municípios cearenses, mas isso provocou mudanças também importantes no ensino médio. Como conteúdo no Ceará ainda ou se ampliou? Não, é o que eu digo, o resultado, não é, produzido nos municípios, da melhoria, da correção dos problemas no ensino fundamental, fez com que no Ceará O o nível do ensino médio também melhorasse. Certo. Tá certo? E melhorou de uma forma substancial, tanto é que ele está entre os melhores municípios, ou desculpe, os melhores estados do Brasil. Eu preciso chamar a atenção para uma coisa. Nós estamos falando de uma cidade como Sobral e de um estado que fica no semiárido brasileiro, com muitas insuficiências socioeconômicas, não é? Com um problema da irregularidade das chuvas, tá certo? Eu fui prefeito durante 5 anos do meu mandato de prefeito, tá certo? Do período que eu fui prefeito, 5 anos de seca. Foi que período? Esse período que eu estou falando, que é o segundo mandato, é de 13 a 16, né? Só que em 2012 também já foi um ano complicado em relação à chuva, tá certo? E ainda mais, viu? Teve uma coincidência também de que nesse período começou a ter problemas de receitas no Brasil, né? O governo federal, certamente entendendo uma estratégia nacional para ampliar empregos na área da indústria automobilística e na indústria branca, isentou essas indústrias do pagamento do IPI. Ora, o IPI e o Imposto de Renda é quem compõe o FPM, que é uma fonte fundamental de recursos para os municípios. O que é que aconteceu? Reduziu o FPM. Então, eu fui prefeito vivendo essa circunstância, em que tinha queda de receita, seca, tá certo? E, ao mesmo tempo, o desafio, não é, de não só manter as conquistas, o que já não é simples, não é, porque você tem que garantir a permanência e qualificação da proficiência, mas de ampliar em outras áreas, não é, e garantir resultados que pudessem assegurar, não só para a educação, mas estamos falando dela, aqueles melhores resultados. As experiências municipais que estão sendo retratadas aqui em Sobral, na região regional da SBPC, é claro que são positivas e precisam ser reconhecidas. É importante frisar que o Brasil já teve várias experiências municipais exitosas. O caso de Porto Alegre, no início dos anos 90, o caso também de São Paulo, no fim dos anos 80, início dos anos 90, na prefeitura da Luiz Erundina, quando o Paulo Freire foi secretário municipal de educação. Mas o fato é que essas experiências do passado, ao longo do tempo, foram perdendo fôlego. E eu tenho receio que o mesmo ocorra com as experiências municipais que foram debatidas aqui na reunião, melhor dizendo, regional da SBPC. Outro intervalo rapidinho. Saia daí não, a gente volta já já.